TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV, segunda edição. Hoje é quinta-feira, 23 de julho. Você vai ver a seguir. Gato queimado vivo em churrasqueira improvisada em Petrópolis morre após mais de um mês internado. Falta de ônibus causa transtornos e gera reclamações em Petrópolis. Incêndio em área de vegetação mobiliza brigadistas em Petrópolis. Agora, no Correio Petropolitano na TV, segunda edição. Depois de mais de um mês de internação em estado grave, o gato Loki não resistiu às complicações provocadas pelas queimaduras e morreu na terça-feira. Segundo a tutora, o gato foi colocado dentro de uma churrasqueira improvisada no bairro Gulf, em Petrópolis. O gato Loki, que havia sido vítima de um caso de extrema crueldade em Petrópolis, morreu após permanecer por mais de um mês internado. A informação foi divulgada pela tutora do animal nas redes sociais. Segundo o relato publicado pela dona de Loki, o gato teria sido atraído com comida por um grupo de pessoas até uma churrasqueira improvisada. Em seguida, os suspeitos teriam colocado o animal dentro da estrutura, provocando queimaduras graves por todo o corpo. Mesmo gravemente ferido, Loki conseguiu retornar para casa. Ao perceberem o estado do animal, os tutores buscaram atendimento veterinário imediato e desde então ele permaneceu internado passando por tratamento intensivo, mas não resistiu aos ferimentos. Vale lembrar que pela legislação brasileira, crimes de maus-tratos contra cães e gatos são considerados crime, com pena que pode chegar até 5 anos de reclusão, além de multa. Gabriel Toledo, para a TV Correio da Manhã. A Polícia Civil informou que continua realizando diligências atrás dos responsáveis por esse crime brutal. Quem depende do transporte público em Petrópolis tem enfrentado dificuldades para chegar ao trabalho, à escola e aos compromissos do dia a dia. Moradores de bairros como Alberto de Oliveira, Jardim Salvador e Roseiral reclamam da demora, da redução na oferta de viagens e dos ônibus que quebram com frequência. No bairro Alberto de Oliveira, que é atendido pela linha Cidade Real, a principal reclamação é o grande intervalo entre as viagens. Já no Jardim Salvador e no Roseiral, onde operam linhas da Turp, os passageiros afirmam que a demora na chegada dos coletivos é frequente e que problemas mecânicos também têm prejudicado o serviço. Ele só promete que vai melhorar, mas não aumenta a passagem. Não melhora nada, não melhora. Os ônibus tudo quebrado. Muitos passageiros relatam que precisam sair cada vez mais cedo de casa para evitar atrasos. A incerteza sobre a chegada dos ônibus tem impactado a rotina de trabalhadores, estudantes e de quem depende do transporte público todos os dias. Nas ruas, os usuários cobram mais regularidade no cumprimento dos horários e das viagens, assim como melhorias na frota para garantir um serviço mais eficiente e seguro. Vocês já estão aqui agora esperando há quanto tempo? Já está um tempão, tá? Já tem o quê? Já tem umas meia hora. E ele está marcado para que horas para chegar aqui o ônibus? Ó, depende da vontade deles. Na hora que chegar a gente vai. Enquanto os passageiros cobram melhorias no transporte público, uma lei promulgada pela Câmara Municipal determina a presença obrigatória de cobradores ou auxiliares de viagem nas linhas 100, 300, 600 e 700, consideradas as principais do sistema. A medida tem como objetivo agilizar o embarque e o desembarque dos passageiros, oferecer atendimento prioritário e dar mais apoio à operação dos coletivos. As empresas terão 90 dias para se adequarem às novas exigências. A nossa equipe entrou em contato com a Prefeitura de Petrópolis e o Cetranspetro para questionar as reclamações dos moradores sobre a redução da oferta de ônibus, os intervalos entre as viagens e as falhas mecânicas relatadas nas linhas. Mas até o fechamento desta edição não tivemos retorno.
Um incêndio em uma área de vegetação no bairro Sargento Boening, em Petrópolis, mobilizou brigadistas do Instituto Larissa Saruê na tarde de quarta-feira. As chamas começaram por volta das 6 horas da tarde em um terreno próximo a residências e foram controladas por volta das 9 horas da noite. Segundo o brigadista Cláudio Omar, do Instituto Larissa Saruê, a equipe de plantão foi acionada após denúncias de moradores sobre um incêndio em uma área de mata no Sargento Boening, em Petrópolis. Ao chegar no local, os brigadistas iniciaram o combate às chamas para impedir que o fogo se alastrasse e se aproximasse das casas. Então aqui, ó, um fogo aqui dentro virou, aqui no Sargento Boening. Esse é o nosso trabalho aí. As causas do incêndio ainda são desconhecidas, mas de acordo com os moradores, a queimada pode ter começado após atearem fogo no lixo na região. O fogo foi controlado por volta de 9 horas da noite com a ajuda dos moradores do Sargento Boening. Com a ajuda da população aqui, ó, a gente tá controlando o fogo, galera carregando água em garrafa, balde, ó, e vamos acabar com ele. Não houve registro de vítimas na ocorrência. Segundo Cláudio Omar, que atua há 37 anos como brigadista, o processo para o fogo em vegetação ser debelado completamente pode demorar de 4 a 5 dias. Vale destacar que o período de maio a outubro é caracterizado pela baixa umidade do ar, ausência de chuvas e maior facilidade da propagação do fogo em áreas de vegetação. Diante desse cenário, o Corpo de Bombeiros reforça a conscientização da sociedade. A gente está no período de estiagem, sem chuva para umedecer o solo, e com as altas temperaturas, qualquer faísca se transforma em uma grande linha de fogo em questão de minutos. Segundo o porta-voz do Corpo de Bombeiros, Fábio Contreiras, a maior parte das ocorrências de incêndios florestais é causada a partir da ação humana. Por isso, a prevenção é crucial. Aproximadamente 95% dos incêndios florestais são causados pela ação humana e não por causas naturais. Por isso, a orientação é muito clara. A gente não tem que utilizar fogo para queimar lixo ou para limpar terrenos, ter cuidado também com o descarte de guimbas de cigarros, evitar a produção de fogueiras por parte de trilheiros e jamais soltar balões ou fogos de artifício. Segundo dados do programa Linha Verde do Disque Denúncia, foram registradas 60 denúncias de queimadas em Petrópolis desde janeiro deste ano. O número mais que dobrou quando comparado ao mesmo período do ano passado, quando foram registradas 26 denúncias de queimadas. Em 2024, foram 9 queixas e em 2023, 13 denúncias. E você vai ver depois do intervalo. Inadimplência cresce em Petrópolis e afeta a saúde e bem-estar da população. Pedidos de medidas protetivas pela Maria da Penha Virtual crescem no Rio de Janeiro. Vacina contra a poliomielite ganha novo reforço para crianças de 4 anos. O Correio Petropolitano na TV, segunda edição, volta em instantes. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra,
Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O número de consumidores inadimplentes continua crescendo em Petrópolis. Segundo dados da Serasa, em junho desse ano, a cidade chegou a 144 mil pessoas com o nome negativado. Juntas, elas acumulam mais de R$ 525 mil em dívidas, que somam 947 milhões de reais. Além dos impactos financeiros, esse cenário também preocupa pelos reflexos na saúde física e emocional da população. Atualmente, a cidade de Petrópolis possui 294.926 habitantes. Em um ano, a cidade ganhou 8 mil novos inadimplentes. Em junho de 2025, eram 136 mil consumidores nessa situação. Desde janeiro desse ano, pelo menos 6.400 pessoas passaram a integrar a lista de negativados. O valor médio devido por consumidor já chega a R$ 6.575, enquanto cada dívida tem, em média, R$ 1.803. Os números mostram que a inadimplência vai muito além das contas em atraso. Ela afeta diretamente a qualidade de vida das pessoas e também impacta a economia local, já que reduz o poder de compra dos consumidores e tem influência no desempenho do comércio. Uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do SPC Brasil revelou que 86% dos consumidores com contas atrasadas há mais de 3 meses afirmam ter sofrido danos à saúde provocados pelo estresse financeiro. Entre os principais problemas estão alterações no sono, no apetite e sintomas como ansiedade, preocupação constante e estresse. A melhor forma é se organizar, né? Quando você faz uns planejamentos, não gasta além do que deve, consegue-se então manter um padrão. Mas aí o difícil é isso. Às vezes tem sempre alguém dentro de casa que sempre está ultrapassando. E aí cria-se um grande problema, principalmente o casal, né? Um às vezes gasta mais que o outro, é mais centrado. Tem gente que compra mais do que ganha. Não, a gente tem que ter um planejamento. O levantamento também mostra que as dívidas comprometem a produtividade no trabalho e a vida social. 6 em cada 10 inadimplentes relatam queda no desempenho profissional e 59% afirmam que o endividamento prejudica o convívio com familiares e amigos. De acordo com a CDL Petrópolis, o cenário reforça a importância da educação financeira e da negociação das dívidas para reduzir os impactos na vida da população e na economia. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro registrou 3.210 pedidos de medidas protetivas feitos por meio da plataforma Maria da Penha Virtual entre janeiro e julho deste ano. O número já representa quase todo o volume registrado ao longo do ano passado, quando foram contabilizadas 3.696 solicitações. De acordo com dados do Observatório Judicial da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, mulheres entre 21 e 40 anos concentram 56,5% dos pedidos realizados em 2026. O serviço é destinado exclusivamente às moradoras do estado do Rio de Janeiro. Os dados também traçam o perfil dos agressores envolvidos nos casos registrados neste ano. Em 38,1% das ocorrências, eles foram classificados como violentos. Em 35,7%, apresentavam comportamento controlador. Já em 26,3% dos registros, a principal característica apontada foi o ciúme excessivo. Até o dia 15 de julho, a plataforma recebeu, em média, 459 solicitações por mês. Caso esse ritmo seja mantido até dezembro, a expectativa é de um crescimento próximo de 50% em relação ao total de pedidos registrados em 2025. A série histórica mostra o aumento contínuo da utilização da ferramenta desde a sua criação. Foram 1.579 pedidos em 2022, 3.113 em 2023,
3.497 em 2024, 3.696 em 2025 e 3.210 somente nos 7 primeiros meses de 2026. Vale lembrar que o Maria da Penha Virtual foi desenvolvido em 2020 durante a pandemia da Covid-19 por estudantes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A ferramenta funciona como um aplicativo acessado diretamente pelo navegador da internet, sem necessidade de download, o que ajuda a preservar a segurança da vítima. Na plataforma, a mulher preenche um formulário com informações pessoais, dados sobre o agressor e detalhes da violência sofrida. Também é possível anexar fotos, áudios e outros arquivos que possam servir como prova. Ao final do preenchimento, o sistema gera automaticamente uma petição em formato PDF, encaminhada ao juízo competente para análise do pedido de medida protetiva. A vítima também pode acompanhar o andamento da solicitação. O Tribunal de Justiça orienta que a medida protetiva seja solicitada em situações como agressões físicas, ameaças com armas ou outros objetos, violência sexual, retenção de dinheiro, cartões bancários ou celular pelo agressor, além de qualquer outro comportamento considerado violento pela vítima. Vale destacar que, além da plataforma Maria da Penha Virtual, mulheres em situação de violência podem buscar atendimento pela Central de Atendimento à Mulher no Ligue 180, que é o serviço gratuito que funciona 24 horas por dia. As denúncias também podem ser feitas pelo WhatsApp, pelo e-mail da Central, nas delegacias, pelo Disque 100 ou pelo telefone 190 da Polícia Militar. A partir do dia 3 de agosto, o calendário nacional de vacinação passa a contar com uma novidade. O Ministério da Saúde vai incluir uma segunda dose de reforço da vacina contra a poliomielite para crianças de 4 anos. A medida busca ampliar a proteção infantil e evitar a reintrodução da doença no Brasil. A poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, é uma doença causada por um vírus que pode atingir o sistema nervoso e provocar sequelas graves, principalmente em crianças. Apesar do Brasil não registrar casos há décadas, o vírus ainda circula em outros países, o que mantém um alerta das autoridades de saúde. Esse vírus ele pode atingir o sistema nervoso e causar sequelas muito graves nas crianças. Então, e esse é um vírus que continua circulando ainda em muitos lugares do mundo. Então, por isso que é importante que a gente continue mantendo, né, as nossas altas coberturas vacinais no Brasil. Segundo especialistas, a facilidade dos deslocamentos internacionais e a baixa cobertura vacinal em alguns países aumentam o risco de que o vírus volte a circular no Brasil. Por isso, a ampliação do esquema vacinal é considerada uma estratégia importante para manter o país livre da doença. A gente não tem um caso, né, de poliomielite interno, né, um caso no Brasil. Há décadas a gente não tem um caso, então a gente é um território livre, né, da poliomielite. Só que como eu falei, ele é um vírus que circula ainda no mundo, então por isso que a gente precisa manter as nossas altas coberturas vacinais. Com a atualização, o esquema vacinal passa a ser composto por 3 doses da vacina inativada contra a poliomielite, aplicadas aos 2, 4 e 6 meses de idade, além de 2 reforços, um aos 15 meses e agora outro aos 4 anos. A segunda dose de reforço havia sido retirada do calendário em 2024, quando o país passou a utilizar exclusivamente a vacina injetável. Se a gente está livre até o momento da doença da polio, né, que é porque isso é muito fruto das nossas campanhas, das altas coberturas vacinais, dos sucessos nas últimas décadas das campanhas. Em Petrópolis, a cobertura vacinal contra a poliomielite ficou em torno de 85% em 2025. Embora o índice seja superior à média do estado do Rio de Janeiro, ele ainda está abaixo da meta de 95% estabelecida pelo Ministério da Saúde para garantir a proteção coletiva da população. É importante a gente lembrar que vacina salva vidas e que, caso você tenha alguma dúvida, procure a unidade mais próxima, cheque a caderneta do seu filho, da sua filha e leve no posto para vacinar. Tire alguma dúvida, se tiver alguma dúvida, pode tirar também com o profissional do posto. A vacinação foi fundamental para eliminar a poliomielite do Brasil, mas o trabalho de prevenção precisa continuar. A recomendação é que pais e responsáveis confiram a caderneta de vacinação das crianças e procurem uma unidade de saúde sempre que houver alguma dose em atraso. E você vai ver depois do intervalo. Polícia Ambiental identifica a construção irregular
às margens de rio, em Teresópolis. Operação Grau Zero remove 10 motocicletas irregulares em Petrópolis. Vacinação contra o HPV para jovens de 15 a 19 anos é prorrogada até o fim de dezembro. Correio Petropolitano na TV, segunda edição, volta já. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Dez motocicletas foram removidas para o depósito municipal durante mais uma edição da Operação Grau Zero, realizada na quarta-feira em Petrópolis. A ação foi promovida pelo 26º Batalhão de Polícia Militar, em conjunto com a CPTrans, com o objetivo de reforçar a fiscalização de trânsito e combater irregularidades que colocam em risco a segurança viária. Mais uma edição da Operação Grau Zero foi realizada em Petrópolis na tarde desta quarta-feira. A fiscalização, que teve caráter itinerante, foi concentrada em pontos estratégicos das regiões do Centro e do Quitandinha, com o objetivo de combater irregularidades no trânsito e condutas que colocam em risco a segurança de motoristas, motociclistas e pedestres. Durante a operação, 10 motocicletas foram removidas ao depósito municipal por apresentarem irregularidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Segundo a Polícia Militar, a Operação Grau Zero faz parte das ações permanentes do 26º Batalhão para coibir infrações de trânsito, manobras perigosas e o uso irregular de motocicletas, contribuindo para a preservação da ordem pública e para uma maior segurança nas vias de Petrópolis.
O Comando de Polícia Ambiental flagrou uma construção irregular às margens de um rio na cidade de Teresópolis na quarta-feira. No local não havia nenhum responsável pela obra ou qualquer placa de autorização. A Polícia Ambiental identificou na quarta-feira uma construção irregular em uma área de preservação permanente, às margens de um rio, no bairro Paineira, em Teresópolis. No local, foi identificada uma edificação de cerca de 100 metros quadrados, sem a presença de responsáveis ou placa de autorização da obra. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Teresópolis. De acordo com o Disque Denúncia, em 2025, Teresópolis registrou 374 denúncias de crimes ambientais. Em 2026, já foram contabilizadas 232 denúncias. Eu sou Jonathan Joras para a TV Correio da Manhã. E a gente volta a falar de saúde porque jovens e adolescentes de 15 a 19 anos que ainda não foram vacinados contra o HPV terão mais tempo para receber o imunizante pelo Sistema Único de Saúde. Isso porque o Ministério da Saúde prorrogou a campanha até o dia 31 de dezembro de 2026. A prorrogação da campanha contempla jovens que não receberam a vacina na idade recomendada ou que não possuem registro da imunização. O Ministério da Saúde orienta famílias, responsáveis e os próprios jovens a consultarem a caderneta de vacinação ou o aplicativo Meu SUS digital. Caso a dose não esteja registrada, é necessário procurar uma unidade básica de saúde ou outro ponto de vacinação do SUS. A vacinação de rotina contra o HPV é indicada em dose única para meninas e meninos de 9 a 14 anos. Isso porque, nessa faixa etária, a resposta imunológica é mais eficaz e a proteção ocorre preferencialmente antes do contato com o vírus. Vale lembrar que o HPV é a infecção sexualmente transmissível mais comum no mundo. Existem mais de 200 tipos do vírus que podem atingir a pele e as mucosas. Na maioria dos casos, a infecção não apresenta sinais ou sintomas e pode ser eliminada pelo próprio organismo em até 2 anos. O vírus também pode permanecer sem manifestações por longos períodos. O Ministério da Saúde destaca que o uso do preservativo durante as relações sexuais reduz o risco de transmissão, mas não oferece proteção completa, já que o HPV pode estar presente em áreas da pele não cobertas. Por isso, a vacina continua sendo a principal forma de prevenção. O Ministério tem como meta alcançar 90% de cobertura vacinal contra o HPV no público-alvo, seguindo os parâmetros da Organização Mundial da Saúde para a eliminação do câncer de colo do útero. Em 2025, a cobertura vacinal chegou a 86,2% entre as meninas de 9 a 14 anos e a 74,55% entre os meninos da mesma faixa etária. A vacinação gratuita para adolescentes e jovens de 15 a 19 anos que ainda não receberam a dose ou não possuem registro da imunização estará disponível nas unidades básicas de saúde e demais pontos de vacinação do SUS até o dia 31 de dezembro deste ano. Vamos agora à previsão do tempo para esta sexta-feira. Olá, e vamos com a previsão do tempo para o sextou nas cidades da nossa região de cobertura. E depois de uma semana inteira de tempo firme e sem chuva, a sexta-feira marca uma mudança nas condições do tempo em toda a nossa região. A chegada de uma frente fria pelo estado do Rio de Janeiro aumenta a nebulosidade e volta a favorecer a ocorrência de chuva, principalmente entre a tarde e a noite. Além disso, as temperaturas caem um pouco em relação aos últimos dias, deixando o clima mais ameno. Mas agora vamos para a nossa previsão detalhada das cidades da nossa região de cobertura. Em Nova Friburgo, a sexta-feira começa com sol e aumento de nuvens pela manhã. À tarde e à noite, há previsão de pancadas de chuva e os termômetros variam entre a mínima de 12 e máxima de 21 graus. Em Teresópolis, o dia será de sol com muitas nuvens. A partir da tarde, há previsão de pancadas de chuva, que continuam também durante o período da noite, e as temperaturas variam entre a mínima de 13 e máxima de 21 graus. Aqui em Petrópolis, o tempo no sextou também muda. A sexta-feira terá sol com muitas nuvens, mas a chuva volta a aparecer em forma de pancadas entre a tarde e a noite. Os termômetros na cidade imperial variam entre a mínima de 13 e máxima de 20 graus. E agora mudando de região, indo para o centro-sul do estado, por lá a previsão também está parecida com as cidades da região serrana. A diferença é que por lá os termômetros ainda vão estar mais altos.
Em Paraíba do Sul, o dia será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. À noite, a previsão é de chuva forte e as temperaturas variam entre a mínima de 16 e máxima de 25 graus. E para finalizar a nossa previsão no tempo, em 3 dias, a sexta-feira terá sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. À noite, também há previsão de pancadas de chuva e os termômetros variam entre a mínima de 17 e máxima de 26 graus. Ou seja, gente, o sextou em todas as cidades da nossa área de cobertura vai ter chuva e diminuição das temperaturas. E essa foi a previsão no tempo para sexta-feira. Para ficar ainda mais informado, basta acessar o nosso site correiopetropolitano.com.br ou as nossas redes sociais, como TV Correio da Manhã, no Facebook, Instagram e YouTube. Além disso, você pode mandar denúncias e sugestões de reportagens para o e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o nosso WhatsApp de DDD 24 99248 3167. Amanhã a gente está de volta com muita informação e as principais notícias aqui da nossa região de cobertura. Uma ótima noite para você. TVC, a TV do Correio da Manhã.